Eu perdi pro Hugo pela primeira vez. Perdeu pra quem? Pro Hugo, o Carcaroto. Quem é o... Carcaroto. O Carcaroto. Não aguenta mais porra nenhuma. Não aguenta, agora eu vou botar pra dentro. Ele vai botar pra dentro de quem aqui? E quem, Robert? No cu dele que ele vai botar. Na minha, Não tô ok, rapaz? na minha mulher. Vou botar pra dentro. Ei, Olha com Vamos ver. uns 5 minutos, 6 minutos vocês vão lá em casa pra ver como é que ele tá. Nem tomou banho, se jogou desse jeito mesmo em cima da cama. Vai, quer ver? Vai. Tô com o cara aí pra Vai, cima tá dela. lá, vai lá. tu tá ok? Tu tá ok? Tô com o cara pra cima dela, vou marinar. Bora. Para! Falou, hein? Tá chapado, filha da...